Bem-vindo, Elias, tudo bem? Bem-vindo, estava com saudade de vocês. Mais saudade ainda da Elias! Sinara, né? Que nunca mais quis saber de mim, né? Verdade, Elias. Nunca mais a gente conversou. É porque você é tão, né, disputado, em tanto canal que você aparece, que eu achei que você não tinha um tempinho para mim. Para você, eu tenho tempo sempre, pô. Ó, tô cantando ela ao vivo, hein? Olha só, hein? Aí, ó, olha aí, ó, vai dar confusão isso, hein? Né? Minha amiga, eu tenho um grande respeito político por ela, assim como por você, A Rovai. gente adora conversar, Adri. porque a gente não concorda em várias coisas, mas a gente tem um bom papo, né, não, Claro, Elias? pô. Claro, normal. O contraditório é normal, não é algo ruim, né? É, exatamente. Ô, Elias, acabou de acontecer o telefonema do Trump e o Lula, e aí eu queria saber a sua opinião sobre esse telefonema e o designado para seguir com as negociações, né? Diz que a conversa foi muito boa e tal. O Lula falou sobre tarifaço, sobre, né, os ataques às autoridades brasileiras, mas designou o Marco Rubio para seguir. Aí tá muita gente preocupada, porque o Marco Rubio, né, não seria aí, né, ataca o Brasil. O que você acha desse telefonema e dessa designação? Eu não acho ruim essa ligação, muito pelo contrário, até porque se foi o Trump que ligou para o Lula e não o contrário, é um ótimo sinal. Por quê? Primeiro porque certamente o Trump já caiu em si que o Brasil é um país muito grande para ser ignorado e para ser tratado como qualquer republiqueta que por aí, né? E outro que é um sinal que é muito negativo para o bolsonarismo, né? Ou seja, se as relações do Lula com o Trump melhorarem, o que pode acontecer a depender do acordo que o Lula consiga arrancar com o Trump, para o Trump expulsar o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo dos Estados Unidos é um passo, né? Ou seja, o Trump está preocupado com ele, né? Então, achei muito boa achei excelente essa notícia e eu tenho um olhar um tanto quanto, vamos dizer assim, político para isso, né? Que é uma derrota razoável do bolsonarismo, mais uma derrota. E agora o próximo passo, a depender do que acontecer a partir de agora, é a expulsão do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo do solo americano, o que eu não acho improvável, entendeu? Vamos pegar, por exemplo, aqui, o Trump está preocupado com terras raras. Se ele entrar em um acordo com o Brasil sobre acesso americano às terras raras brasileiras, em troca de tecnologia, de semicondutores, ou seja, a depender de um grande acordo envolvendo os dois países em relação a isso, em relação à derrubada do tarifaço e o acesso brasileiro a tecnologias sensíveis dos Estados Unidos, eu acho que a vida do Eduardo vai ficar meio que difícil nos Estados Unidos, né? Você acha, Elias, que o Trump pode estar desinteressado, perdendo o interesse no bolsonarismo à medida que ele vai se aproximando? Eu tenho a impressão que isso já está virando página virada para o Trump, sabe? Olha, Sinara, eu tenho a mesma impressão já faz algum tempo. Inclusive, eu tenho a impressão de que o Trump está começando a perceber que foi enganado por esses caras, né? Sabe? Então, também tem esse lado de que, olha, o Trump talvez tenha se dado conta de que foi enganado, ou seja, de que o Brasil é um país em que as coisas estão acontecendo normalmente, que os processos estão acontecendo normalmente, e o que o Trump quer do Brasil pode ser uma coisa reducionista minha, é acesso às terras raras, ou seja, é isso que ele quis com a China, é isso que ele quer com a Ucrânia, porque esse é o ponto fulcral do desenvolvimento americano hoje e da continuidade do processo de reprodução do capital nos Estados Unidos, né? Essas são as terras raras. Eu coloco acento nisso, né? Então, se o Brasil oferece algum acesso a isso, né? O Trump, como comerciante, não como idiota, como muita gente de esquerda trata, não trata ele como idiota, acho que ele é um cara que sabe o que está fazendo e tem uma estratégia muito clara, né? Eu acredito, sim, que você tem razão, de um certo desencantamento, percepção de que foi enganado e de que o Lula pode ser um ótimo interlocutor para ele aqui na América Latina, inclusive. Ou seja, lembremos da relação do Lula com o Bush, por exemplo, né, tinham ótimas relações, né? Exato. Então, acho que a esquerda não pode ficar se emocionando muito, e muito menos a direita. Eu acho que nós temos que ter uma posição um pouco mais pé no chão de como o mundo funciona. Evidentemente que o Trump tem interesse na eleição da extrema-direita no Brasil, mas também
Se ele se arranjar com o Lula, tá tudo certo. Ou seja, que ele é um negociante, ele é um comerciante. Ele age como tal, né? Muito bem. Elias, Elias, qual é a tua opinião sobre a posição da China nessas escaramuças com o Trump? Você acha que a China deveria ser mais ativa ou ela está jogando dentro ali das possibilidades geopolíticas atuais? Eu aprendi que quando você está do lado certo da história, no grande jogo da geopolítica, quando você está certo no lugar certo da história, está do lado certo, basta você jogar parado que as coisas acontecem. Então, a China reuniu condições nos últimos 40 anos, ela jogar parada, de ver o Ocidente se afundar e se esmigalhar, enquanto o mundo inteiro a procura, enquanto o mundo inteiro oferece a ela oportunidades de investimento, enquanto ela oferece oportunidades de investimento ao sul global e mesmo aos Estados Unidos. Por exemplo, mesmo com tarifaço, mesmo com bullying tecnológico, as exportações da China aos Estados Unidos se ampliaram nos últimos anos, né? Então, a China está numa condição que ela joga parada, né? Então, e para chegar a essa condição, ela se reinventou nos últimos 40 anos. Então, eu não acho que ela deveria ser mais ativa ou menos ativa. Eu acredito que os chineses estão fazendo certinho, até porque o mundo é muito perigoso. Ainda os Estados Unidos têm o monopólio do dólar, os Estados Unidos ainda têm o monopólio da informação no mundo, os americanos ainda têm as classes médias do mundo inteiro querem viver como os americanos. Então, a China também não pode ficar se dando luxo de ficar se posicionando e demarcando posição o tempo inteiro. Eu acredito que ela jogando parada já tá muito bom, e é isso que está sendo demonstrado, né? E, Elias, e essa questão de Gaza, o Trump tendo aí liderado esse acordo, o que você está achando, né? Ele falou que ele quer ser receber o Nobel da Paz. Não, acho que é horroroso esse plano para Gaza, né? É horroroso, porque ele indica um criminoso de guerra para ser o vice-rei naquela região, que é o Tony Blair, né? Eles querem calar o Hamas, ou seja, a grande questão é que o grande ponto do acordo é o Hamas deixar de existir enquanto um partido político com um braço armado, né? Então, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa naquela região sem que o parte-pri desse acordo seja uma solução dos dois estados. O parte-pri, ou seja, o que vai o a priori é uma solução dos dois estados. E quando não tiver isso, né, não vai acontecer nada, muito pelo contrário, a resistência à ocupação israelense só vai aumentar naquela região, né? Tanto é que até qualquer pesquisa de opinião na faixa de Gaza hoje coloca o Hamas como a principal força política naquele lugar. E você não desmonta uma força com um simples acordo para passagem de comando da faixa de Gaza do Hamas para o Tony Blair, por exemplo. Eu achei o fim do mundo esse acordo, né? Existe um demônio sendo ressuscitado, que é o Tony Blair, inclusive. Então, enfim, eu não acho que ele vai conseguir o Prêmio Nobel da Paz, até porque não vai ter paz naquela região tão cedo, né? Verdade. Se bem que o Barack Obama recebeu, né? Não, o Barack Obama recebeu. Sinara, eu tenho dito que o Barack Obama ele é a face humana do fascismo, né? Sabe? Porque as pessoas não se dão conta também, muitas vezes, que todo esse processo que desemboca no Trump, ou seja, o Trump não é um louco, um raio no céu azul, uma trovoada, não. Ele é parte de um processo. Esse processo começa com o Obama, no início dos anos 2010, com o lançamento das guerras de quinta e sexta geração, com a transformação do dólar em instrumento de guerra, com as sanções sobre a Venezuela, com as guerras híbridas e convencionais na Líbia, na Síria. Ou seja, o Obama começou com essa conversa toda, né? E o Trump ele é apenas uma continuidade desse processo iniciado por ele. Só que, evidente, o Trump não tem esteticamente, ele não é um cara interessante como parece o Obama para as pessoas, né? Mas temos que lembrar o Obama também como criminoso de guerra, um homem que começou com essa história de como o mundo está hoje, né?
o estado em que nós nos encontramos hoje. Ô Elias, queria te fazer uma pergunta, mas menos de geopolítica internacional e mais de política e estratégia e tática no campo das disputas que a gente tem pela frente. Tem eu tenho visto assim alguns setores de esquerda, principalmente ligados aí à internet, no espaço de influenciadores e tal, muito críticos, exageradamente críticos ao governo Lula e também às alianças, inclusive, às vezes, até te atacando pela tua posição aí no governo do Eduardo Paes, né? Como é que você, que é um cara que tem... você é declaradamente um comunista, um cara de esquerda, um marxista, né? Vê esse tipo de crítica, Elias? Eu acho normal. As pessoas elas podem ter a opinião que elas quiserem sobre sobre os fenômenos, né? Então, por exemplo, primeiro que eu não levo a sério, né? Ou seja, são forças políticas que não têm a menor, vamos dizer assim, aderência na sociedade. Então, a gente fica perdendo tempo com esse pessoal, que são pessoas que eu respeito, inclusive, tenho amizade naquele lado lá, mas eles não têm a menor, assim, aderência na sociedade. É 0,5% dos votos que não saem do candidato a presidente, né? E eles tendem a ser fagocitados no processo político pela extrema-direita, né? Então, eu tenho uma postura muito de não levar a sério, entendeu? Com relação aos ataques que eu sofro, eu acho que é o ataque de quem decide fazer política, né? Ou seja, eu não sou um negacionista da política, né? Então, por exemplo, a questão do Eduardo Paes aqui no Rio, por exemplo, para mim é uma coisa muito tranquila, ou seja, graças a Deus que o Rio de Janeiro tem Eduardo Paes, porque não tem o Eduardo Paes em São Paulo, não tem o Eduardo Paes no Paraná, não tem o Eduardo Paes em Minas, não tem o Eduardo Paes em Santa Catarina, não tem o Eduardo Paes, talvez não tenha no Rio Grande do Sul, não tem no Mato Grosso, não tem em Goiás, não tem Mato Grosso do Sul. Que mais é que pode escolher para falar de onde não tem o Eduardo Paes, que é uma figura de centro, uma figura que vai apoiar Lula para presidente, agora é uma figura que opera a política, ou seja, o que é operar a política? É o seguinte, eu estou prestes a ser governador do Rio de Janeiro e essa eleição demanda que eu faça gestos para setores da sociedade com os quais eu não costumo conversar tanto, que é no caso Silas Malafaia, que é o Aécio Neves. Eu concordo com isso? O Eduardo Paes sabe a minha opinião. Não, eu não concordo com isso. Mas eu entendo muito bem a cabeça do Eduardo, não é? Agora, eu faço essa relação entre Eduardo Paes e Lula, entre a nossa participação no governo do Eduardo Paes, nosso apoio ao Eduardo Paes, com uma conta muito simples. Qual a candidatura a governador do Rio de Janeiro é mais funcional? Essa batalha mais geral que é entre nós, a extrema-direita nacionalmente, é Eduardo Paes uma candidatura que vai demarcar posição, que vai ter 3% dos votos, que não vai acumular força, que vai ficar no discurso de denuncista, no discurso meio um tanto quanto pequeno burguês, ou seja, que eu não quero perder a eleição, entendeu? Rovar, Sinara e eu quero ganhar as eleições, não é? Se ganhar as eleições passa por apoiar Eduardo Paes no Rio de Janeiro, eu acho ótimo, entendeu? Porque ao menos nós temos a opção de termos o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, com todas as contradições anexas à figura política dele, né? Então eu vejo assim, com muita naturalidade as críticas que eu recebo, mas eu costumo não levar a sério esses segmentos, porque eles não... É rede social, entendeu? Na sociedade, no mundo real, eles não existem no mundo real. Pragmatismo, né, Elias? Um pouco de pragmatismo, né? Eu acho que é marxismo-leninismo, Sinara, sabe? A nossa cultura política, ela não é a cultura política de isolamento, é a cultura política da demarcação. Quem falar que marxismo-leninismo ou ser revolucionário é se isolar, não fazer alianças, ficar se autoproclamando revolucionário ou esquerda radical, como algo que moralmente superior a quem está na política, tomando chuva, né, e fazendo o que tem que ser feito, que é a aliança ampla para não desaparecer, porque o que está em jogo é a nossa sobrevivência política, não é? Então, não entendeu nada de leninismo, de marxismo, de revolução, etc, etc. Não entendeu nada, não é?
Vamos pegar aqui, por exemplo, desculpa me estender nesse assunto, Sinara, as alianças que Mao Tse-tung fez, que Stalin fez, que Lenin fez. Ou seja, não tem um revolucionário que chegou que alcançou o poder político que não fez alianças amplas, entendeu? Inclusive alianças com setores da sociedade reacionárias, inclusive. Né? Ou seja, então não existe isso. Então, não é da minha cultura política isso. Agora, não me venha falar que é radical, que é revolucionário, porque não é radical esse revolucionário se isolar, ficar na autoproclamação, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho muitas críticas ao governo Lula. Eu tenho críticas de fundo ao governo Lula. Agora, existe uma contradição, vamos dizer assim, dentro do governo Lula, antagônica, que me obriga a me colocar fora desse campo político? Não tem, não existe. Por quê? Porque o que existe alternativa ao governo Lula é a extrema-direita. O que se chama de esquerda radical é o quê? É 0,5%, 1%. Não tem condições, sabe? Com todo respeito aos companheiros da chamada esquerda radical, entre aspas, evidentemente, porque ser radical não é ser porra louca, ser radical é ter visão de processo histórico. Com todo o respeito que eu tenho a eles, as amizades que eu cultivo lá, não tem condições, né? Ou seja, com todas as contradições do governo Lula, com tudo que eu não concorde com grande parte do que tem sido feito, esse é o campo político que possibilita a gente respirar, né? Esse que é o fato, né? Ô, Elias, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que, estrategicamente falando, né, essa divisão aí na extrema-direita nos favorece diretamente, né? Você acha que ela vai continuar? O que a gente pode fazer para ajudar a implodir eles ainda mais? Eu acredito que eu costumo dizer que o bolsonarismo ele pode ser quem tem poder de ressuscitar o bolsonarismo somos nós, tá? Então, se desde já as esquerdas, o campo progressista, ou o que chamam de frente ampla, que eu acho que não vai ter frente ampla na próxima eleição, mas isso é uma outra discussão. Se nós desde já não focarmos na construção de um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, nós reunimos as forças vivas da sociedade e passamos a discutir projeto nacional enquanto consequência da volta ao centro da discussão sobre a soberania, ou seja, tomamos para nós tanto a bandeira do Brasil quanto a capacidade de ter iniciativa política. O passo seguinte é nós construirmos um projeto de país capaz de nos manter no governo do país durante mais 10, 15, 20 anos. Né? Eu acho que esse é o grande papel que nós temos hoje, que é continuar a proteger a bandeira do Brasil, né? Porque de resto, acho que eles vão se arrebentar sozinhos. Por exemplo, Cenária, quem que é a grande referência hoje, a grande referência do Tarcísio de Freitas? Chama-se Javier Milei, que está se provando uma fraude na Argentina. Né? Ou seja, eles mesmos, como eles estão errados na política, né? E agora as contradições deles estão vindo à tona, eles vão acabar se quebrando politicamente. Agora, quem pode ressuscitar esses caras somos nós. E a receita que eu trago, quem sou para trazer receita, mas eu sou mais dou mais opinião do que outra coisa. Nós temos que ter um projeto para o país. Né? Por enquanto, eles estão errando e a gente está jogando parado. Nós temos que começar a ser mais ativos em relação a esses caras. Né? E ser ativo hoje é falar claramente de projeto nacional, de nação, né? E reunir as forças vivas da sociedade, não somente para derrotar a extrema-direita, mas pensar um projeto de país para os próximos 10, 20, 30 anos. Esse é o ponto que eu acho que a esquerda ainda não captou direito, ou seja, ainda nós pegamos a soberania como uma bandeira que está nos ajudando muito agora. Mas soberania não é um fato, né? Soberania é um conceito, uma categoria, e é uma categoria que é muito funcional para a esquerda no sul global como um todo, né? Mas e essa questão da justiça tributária, que também teve uma vitória importante na semana passada, né, com a aprovação da isenção do imposto de renda, e aí trouxe esse debate, né, da taxação dos super ricos. Isso também não é algo bem importante? Espetacular. É espetacular. Eu acho que essa questão do imposto de renda foi um golaço do governo. A minha preocupação é sempre o passo seguinte, entendeu? Eu evito me emocionar com as coisas, é uma questão é da minha natureza, né? O passo seguinte é o seguinte: nós temos condições de darmos consequência à taxação dos super ricos. Então, não cabe, por exemplo, a gente ter uma meta de inflação de 3% ao ano.
porque isso vai obrigar a mantermos uma taxa de juros alta, e a taxa de juros hoje é o maior elemento de concentração de renda no Brasil hoje. Não são os tributos, é a taxa de juros, né? Então, nós temos que ter coragem de, entre nós, começarmos a discutir, ou seja, meta de inflação de 3% é bom ou ruim para o Brasil? Acabouço fiscal, por exemplo, que limita o papel do Estado da economia. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Metas de inflação anualizadas, é bom ou ruim para o Brasil? Então, nós temos que tocar em alguns pontos de fronteira do debate econômico, né? Porque esses pontos de fronteira é o que vai tirar nossa capacidade de respirar no longo prazo. Ou seja, nós estamos enfrentando a questão tributária, a questão disso, daquilo. Mas nós não enfrentarmos essas questões, esses ciclos, esses marcos institucionais de teto de gasto, arcabouço, meta de inflação, taxa de juros, Banco Central Independente, isso também não vai muito longe, entendeu? A nossa margem de manobra é muito pequena, né? Então, é por isso que eu falo, a questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, a centralidade desse projeto nacional, e que coloque no centro da discussão do projeto nacional os marcos institucionais que mantêm o neoliberalismo enquanto política de Estado no Brasil, né? E aqui não é culpa do Lula, de X, Y, Z. É necessário discutir isso, né? Enfim, é o que eu penso, não sei se eu estou correto ou não, mas a minha preocupação é sempre o seguinte, né? Ô, Elias, como é que está a sua candidatura a deputado federal? Você já é pré-candidato, já está conversado, está alinhado isso com o PCdoB do Rio de Janeiro? Está se alinhando, é um processo que... Eu voltei da China no final de dezembro, da minha estadia lá por quase 2 anos no Banco dos BRICS, né? E quando eu voltei meio que foi como uma panela de pressão destampada, né? Então, eu comecei a ser muito demandado e começamos um processo de discussão de qual seria a minha participação na vida política brasileira nos próximos anos, né? Intelectual orgânico, intelectual público, né? Então, surgiu essa possibilidade da candidatura a deputado federal e a recepção está muito grande dentro do PCdoB, que vai se decidir isso em breve, essa possibilidade, e também pelas pessoas. Nós estamos fazendo, Rovai, aula pública, por exemplo, para 500 pessoas, por exemplo. Na Praça Salvador nós fizemos uma aula pública em Niterói para 300 pessoas. Isso é domingo de manhã, né? No Grajaú, para mais 250 pessoas. Sábado agora vai ter mais uma aula pública na Tijuca. Em breve vai ter uma aula pública no Meier. Fizemos aula pública em Volta Redonda, aula pública em Petrópolis, sempre para mais de 200 pessoas. Nenhum político no Brasil hoje, aliás, nenhum parlamentar brasileiro hoje consegue reunir mais do que 10 pessoas para discutir alguma coisa. E nós estamos reunindo muita gente para discutir projeto nacional e socialismo, não é? Num domingo de manhã, ou seja, o que indica que a sociedade brasileira está querendo esperança, discurso de totalidade, etc. Então, a candidatura ela é uma realidade hoje, a pré-candidatura é uma realidade que vai se realizar, e acredito que nós estamos no caminho certo para ter uma candidatura muito bem sucedida pelo PCdoB aqui do Rio de Janeiro. Eu acredito que pode dar certo, e a chance de dar certo é muito grande. Muito bem. Acho que é isso. Mais alguma pergunta ou o próprio Elias quer destacar alguma coisa que a gente não trouxe na entrevista, Elias? Cara, o destaque que eu dou é ver a Sinara aqui hoje, porque fazia tempo que eu não falava com ela, fazia tempo que a gente não se via. Eu tenho uma relação de admiração intelectual e política por ela muito grande. O Rovai, já estou acostumado com o Rovai, com as opiniões dele, da Adri Lorenzoni, agora não sabia que encontrar a Sinara aqui hoje. É que a gente, feliz, eu quero votar mais. No off, eu e o Elias, a gente fala coisas impublicáveis. Olha, o povo quer saber, hein? Ô, Elias, cara, me diz uma fala coisa. mal de todo mundo, só isso. Me diz uma coisa, como é que você... O pessoal é engraçado, viu, Elias e Rovaidri? Eu estou num grupo de jornalistas de Brasília que eles já decretaram a morte do governo Lula umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Toda hora que tem alguma votação que o Lula perde, ai, meu Deus, a comunicação está péssima, ai, o Lula vai perder, ai, não sei. Aí agora está totalmente contrário. Está totalmente contrário. Está todo mundo dizendo que o Lula vai ganhar em 2026. Como é que você está vendo isso? Eu sou muito... Enfim, eu sou
um cara tenta ser muito cuidadoso, né? Ou seja, eu acho que ele está muito mais fácil hoje do que há 2 meses atrás, mas mesmo assim não dá para dizer que o outro lado, que já ganhamos a eleição, porque o outro lado vai operar muito, ou seja, tem Big Tech no meio, ou seja, tem essa guerra de informação que nós perdemos, entendeu? Não é por incompetência do governo, é porque a extrema-direita tem acesso a mecanismos digitais que nós não temos acesso, entendeu? Sabe? Eles têm uma capacidade de desinformar muito grande. Então, sou um pouco mais cauteloso do que a média, ou seja, eu não sou uma figura emocionada nesse aspecto, né? Mas acho, assim, que nós caminhamos para uma vitória, mas nós não podemos errar politicamente até lá. Temos que jogar parados nesse aspecto, deixar que eles se esborrachem por lá. Mas, enfim, eu acho que vamos ganhar a eleição. O Lula ainda é o camisa 10 da seleção, não tem jeito, ou seja, por mais que a idade chegue, ele continue sendo esse cara com tirocínio político gigantesco, né? E essa para a nossa sorte, né? Mas sim, acho que vamos ganhar, mas temos que tomar cuidado. Acho que temos que segurar um pouco a emoção e ver as coisas mais cientificamente. Mas acho que é isso aí, até é por aí o caminho, né? Eu acho que dizer que o Lula, o Lula, o governo Lula, não sei o quê, é subestimar um craque mundial que nós temos hoje. Vocês sabem que me dá o mesmo sentimento, Rovai foi testemunha na época, do de 2005. De 2005, né? Lula, um mensalão e não sei o quê. Gente, chegou em 2006, o Lula arrebentou. Né? Eu não gosto de subestimar inimigos, viu, Elias? Mas também não gosto de subestimar amigos. Esse nosso presidente é um dos maiores líderes políticos que já existiram, tá? Eu não vou subestimar ele, não. Muito bem. Não, o Lula é o maior líder político da história do Brasil, um dos maiores líderes políticos da história mundial. Eu acho que o Lula cumpriu para o Brasil o que o Mandela cumpriu para a África do Sul, ou seja, o Lula é a figura da questão democrática no Brasil, eu acho, ou seja, ele é a figura que encarna a questão democrática no Brasil hoje. Aliás, ele nos últimos 50, 60 anos, ele é a grande figura do Brasil, então não dá para subestimar. Eu sou uma figura muito crítica, vamos dizer assim, porque eu sou crítico, ou seja, não dá para a gente achar que está tudo certo também. Agora, o Lula é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio nosso, mas, olha, eu acredito que nós precisamos dar um salto de qualidade na capacidade de elaboração, né? A esquerda brasileira ainda tem problemas seríssimos de uma divisão estratégica, divisão de país, de qual que é o lugar do Brasil no mundo, ou seja, o papel da reindustrialização ela deve ser central para o Brasil. Nós não podemos naturalizar teto de arcabouço fiscal, naturalizar o fato de que nós temos a maior taxa de juros do mundo, de que nós operamos ainda sob marcos institucionais que não favorecem uma política de crescimento econômico baseado na indústria. Logo, as pessoas não sairiam da fome e não voltariam mais, porque as pessoas voltam para a fome porque não tem emprego industrial, né? Nós pecamos muito na capacidade de elaboração, a esquerda brasileira. Agora, o papel do Lula, aí não tem nem o que falar, ele é o cara, não tem isso, né? Ele é o player, ele é um player mundial, ele não é um player brasileiro latino-americano, não é? Enfim, eu concordo com a Sinara, com certeza. Vamos lá? Elias, olha só, nós estamos com uma plataforma de cursos aqui chamada OM Play, né? A gente lançou aí recentemente, está fazendo um baita sucesso. Depois vou conversar contigo que eu quero que você venha ser professor nosso aqui, monte um curso também. O Sérgio Amadeu da Silveira, quem está coordenando o curador aqui da OM Play, vou falar com ele, falar contigo também. Tá bom, Elias? Tá bom. Eu quero agradecer muito, Rovai, o convite. Aliás, eu me ofereci para estar aqui hoje, né? E a Adri Lorenzoni também, o convite. Eu me ofereço para voltar aqui novamente. E um beijo no coração da Sinara. Um beijo no coração de vocês. Beijão, querido. Vou te chamar para a gente bater papo lá na sexta-feira no programão, tá? E a Bárbara está dizendo para você levar aula pública para Rio das Ostras, Macaé. Faremos isso. Com o IFS. Manda mensagem no meu Instagram. Quem mandou essa mensagem, manda uma mensagem no meu Instagram que a gente vai pegar o telefone e organizar. Tá bom? Legal. Muito obrigado, bem, valeu. Elias. Um beijo. Valeu. Beijo, obrigado, valeu.